Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dimes, professor de Biologia, eu vou te ajudar agora lá na nossa frente 1, no módulo 3, módulo a respeito dos organoides citoplasmáticos. Vamos fazer juntos essas questões, galera? Dá uma olhada na primeira aí comigo. O modelo a seguir é uma representação esquemática de uma célula eucariótica animal observada ao microscópio eletrônico. Então ele te deu uma célula animal e dentro dessa célula animal a gente encontra algumas organelas ou organoides, certo? Ele separa em organoide 1, organoide 2, organoide 3 e o 4 lá em cima, tudo bem? Associe as estruturas indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4 encontradas no esquema acima com as características e ou descrições a seguir. Então, a organela 1, ele te fala o seguinte, ó, afirmação 1. Organela celular relacionada com os processos energéticos. Essa daí, galera, só pode ser a mitocôndria. E dá uma olhada aqui na representação de uma mitocôndria. Como que eu sei, né, que se trata de uma mitocôndria? Porque essa organela tem uma dupla membrana, certo? Então ela tem uma membrana mais externa, muito parecida, né, com a característica da membrana citoplasmática, com a membrana plasmática da célula em si, e uma membrana mais interna, ok? Então, a afirmação 1 relaciona-se à produção de ATP, ou seja, relaciona-se aqui às mitocôndrias. Portanto, 1 teria que estar, a imagem 1 teria que estar ligada à afirmação 1. Poderia ser letra A, letra B ou letra D, ok? Afirmação 2. Estrutura relacionada com empacotamento pela secreção de substâncias e formação do acrossoma do espermatozoide. Isso daí, galera, essas três características são relacionadas ao complexo golgiense, ou complexo de Golgi, ou seja, que aqui na imagem está representada pela figura número 4, ou seja, a afirmação 2 teria que estar relacionada à imagem 4. Portanto, só sobraria para a gente a alternativa D de dado, tudo bem? Vamos ver se a 3 e a 4 estão corretas também. Organela, afirmação 3. Organela celular denominada retículo granuloso, ou seja, está aqui, ó, indicado pela figura 3. Tudo bem? Então, 3, 3, certinho. Responsável pela síntese de proteínas para exportação. E lembre-se que ela é responsável pela síntese de proteínas, já que possui ribossomos aderidos às suas membranas, ok? E 4, estrutura celular relacionada com a digestão de organoides celulares. A afirmação 4, portanto, relaciona-se com a imagem 2, representada pelos lisossomos. Tudo bem? Próxima questão, galera. O pâncreas é uma glândula anfícrina, ou seja, com dupla função de desempenhando um papel junto ao sistema digestório na produção de enzimas, tais como amilases e lipases, e também junto ao sistema endócrino na produção de hormônios, tais como a insulina e o glucagon. Tendo em vista a composição bioquímica desses catalisadores pancreáticos, as organelas citoplasmáticas membranosas envolvidas diretamente na produção e no armazenamento dessas substâncias são, respectivamente, o... Quando ele usa o termo, galera, catalisadores, ele está se referindo às enzimas, ok? Portanto, quem é que tem função de produzir enzimas, sendo que as enzimas são proteínas? Aqui só poderia ser retículo endoplasmático rugoso. Por que a gente não ficaria com ribossomo? Porque a maioria das proteínas produzidas pelos ribossomos são proteínas que ficam dentro da célula, tudo bem? Então, só sobraria retículo endoplasmático rugoso, já que é o rugoso que contém ribossomos. E quem tem a capacidade de armazenar essas substâncias? O complexo golgiense. Portanto, para a gente, a alternativa correta seria a alternativa A, de amor. Beleza? Próxima questão. Vamos dar uma olhadinha nela? Aqui está ela. Relacione os organoides com as respectivas funções. Lisossomo, galera, para que serve lisossomo? Ou lisossoma, né? Tanto faz. Antigamente era chamado de lisossoma, hoje é conhecido como lisossomo. Lisossomo tem a função de digestão celular. Ele, por possuir enzimas digestivas, ele vai quebrar substâncias que entrem nessa célula. Então, estaria relacionado a D. Só poderíamos ficar com a letra C ou com a letra E.
Vamos para o segundo. Organoide, ribossoma ou ribossomo, síntese de proteínas, produção de proteínas. Então, 2 tinha que ser C. Portanto, galera, para a gente agora já dava para matar a questão, né? Ficaríamos com a letra C. Tudo bem? Mitocôndria atuando na produção de energia, ou seja, a produção de ATP, e retículo endoplasmático atuando no transporte de substâncias. Lembre-se que o retículo endoplasmático, tanto rugoso quanto liso, eles produzem substâncias que vão ser transportadas para outras partes da célula, por exemplo, para o complexo golgiense ou então para fora dessa célula de maneira direta. Tudo bem? Próxima questão, galera, questão número 4. Aí ele te dá uma figura. A figura a seguir ilustra o processo de digestão intracelular, no qual estão envolvidas várias organelas celulares. Identifique as estruturas e ou processos enumerados na figura a seguir. Vamos começar pelo processo 1, galera. Entrada de alguma coisa nessa célula, ou seja, entrada de um componente sólido ou um componente grande na célula. Para isso, a gente dá o nome de fagocitose. Sabendo que esse englobamento de partículas sólidas ou partículas grandes se chama fagocitose, já dava aí para a gente matar a questão, certo? Já poderíamos ficar com a letra B. E repara só o que acontece depois da fagocitose. Após alguma partícula ser englobada, ela vai ser embalada por parte dessa membrana plasmática, sendo chamada, portanto, de fagossomo, e posteriormente o lisossomo contendo enzimas digestivas vai se juntar a essa organela, ou melhor, a essa substância embalada, né? Essa partícula que foi embalada. E a partir daí a gente vai observar aqui o chamado vacúolo digestivo, ou fagolisossomo, ok? Após ocorrer a quebra dessa partícula que entrou, parte do que foi gerado a partir dessa quebra pode ser reaproveitado pela célula e parte pode ser mandada para fora da célula num processo que a gente chama de exocitose, ou seja, uma movimentação da célula no sentido externo dessa célula. Maravilha? Então, repara só que o número 6 aqui, ele está te indicando um tipo de processo de exocitose. E a plasmocitose, que aparece na letra B, antigamente chamada de defecação celular, essa daí se refere à eliminação de substâncias que não são mais úteis para aquela célula, ok? Portanto, teria que ser aqui letra B mesmo. Maravilha? Se nós olharmos uma outra imagem referente a essa fagocitose, dá uma olhada comigo, acompanha comigo. Então, imagine que uma célula englobou uma bactéria que entrou no corpo. Essa bactéria vai ser transformada no que nós chamamos de fagossomo e depois da junção do lisossomo contendo as enzimas é formado fagolisossomo ou vacúolo digestivo. Após a quebra pelas enzimas, aquilo que não vai ser aproveitado vai ser mandado para fora pelo processo conhecido como exocitose ou plasmocitose. Maravilha? Alternativa correta aí, então, portanto, letra B. Repare, galera, que ele coloca aqui 2 como lisossomo, 3 como complexo de Golgi, onde as enzimas produzidas a partir do retículo endoplasmático rugoso vão ser embaladas pelo complexo golgiense, fazendo agora com que seja criado, propriamente dito, o lisossomo. E ele coloca uma segunda via de digestão, certo? Lembrando que ainda estamos na alternativa B. Dá uma olhada, ele chama aí de vacúolo digestivo número 4, né? Nós encontramos, ou perdão, vacúolo digestivo não, vacúolo autofágico número 4. O que acontece aqui, galera? Os lisossomos, eles podem digerir substâncias que venham de fora, num processo chamado de heterofagia, ou os lisossomos podem digerir já organelas que estejam dentro dessa célula, organelas que, por exemplo, tenham perdido função ou estejam velhas. E aí o processo é chamado de processo autofágico ou autofagia. Então, aqui em 4 é criado um vacúolo autofágico e depois esse vacúolo autofágico vai se ligar ao lisossomo, gerando a quebra daquela organela e, por fim, né, aproveitamento do que tinha ali presente naquela organela.
ok? Alternativa B, portanto, dessa questão. Próxima questão, galera. A doença de Tay-Sachs é hereditária e resulta de um defeito na enzima que atua em uma das etapas da digestão intracelular de um gangliosídeo. Os sintomas da doença começam a se manifestar no primeiro ano de vida. Por volta dos 2 anos, a criança já apresenta sinais de demência e geralmente morre antes dos 3 anos de idade. As autópsias revelam que as células nervosas mostram-se aumentadas, pois ficam repletas de gangliosídeos não digeridos. E essa parte é importante, galera. Ou seja, os gangliosídeos não são digeridos e aqui é que está o problema. Neste caso, a doença de Tay-Sachs está relacionada ao não funcionamento correto, ou seja, se não ocorre digestão dentro das células nervosas, significa que o que não está funcionando são os lisossomos, já que são eles os responsáveis pela digestão celular. Maravilha? Então, portanto, nessa última questão, alternativa B de bola. Perfeito? Bom, galera, agradeço a presença de vocês, espero tê-los ajudado e até uma próxima aula. Grande abraço.